Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança. É o momento da oração da noite. Que bom que você está aqui. Tenho plena certeza de que você vai alcançar as grandes bênçãos de Deus, não apenas para a sua vida, mas para a sua casa, para todos de sua família também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se possível, você vai compartilhar esta transmissão com alguém, você vai deixar o seu like, tá bom? Porque é muito importante para que a plataforma recomende este conteúdo para outras pessoas. Assim você também me ajuda a evangelizar, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Segue aqui o nosso trabalho aqui no quartinho de oração, Visão de Águia, cada dia vencendo algumas etapas, graças a Deus. E hoje eu já pude aqui transmitir com vocês aqui agora, a partir desta noite, com vocês me vendo aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês, tá bom? Nós vamos fazendo alguns ajustes aqui e com certeza você vai ser por Deus abençoado, não é? Glória a Deus. Eu vou até aqui nesse momento, quer ver? Peraí, só um momento, deixa eu colocar aqui um fundo aqui para ficar melhor. Isto. Bom, Deus abençoe vocês. Isto, agora ficou melhor aí, né? Faça seu pedido de oração. Ficou melhor. Queridos, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, eu gostaria, antes de orar com você, por você e por todos de sua família, gostaria de ler a palavra de Deus. Gente, eu vou ler Mateus capítulo de número 7 e nós vamos ler o versículo 7, do versículo 7 ao 12, tá bom? Vamos ler, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Bom, o tema desta passagem bíblica é a bondade de Deus. Esta passagem bíblica começa no capítulo de número 5. Alguns dizem que começa a partir do capítulo 4, final do capítulo 4, até o capítulo 7, vai encerrar, se não me falha a memória, encerra no versículo de número 29, se não me falha a memória. Aqui está inserido no Sermão da Montanha o maior ensino ético, o maior ensino espiritual de Jesus. E aqui, do verso de número 7 ao verso de número 12, aqui Cristo está ensinando sobre, primeiro, dependência de Deus. Tem alguém aqui que é dependente de Deus? Você é dependente de Deus? Eu sou dependente de Deus. E você?
Então ele vai ensinar do verso 7 ao 12, primeiro, sobre a dependência de Deus. Segundo, ele vai falar sobre a confiança no caráter do Pai. Terceiro, ele vai falar sobre a oração perseverante. E ele vai concluir no verso de número 12, ele vai concluir com uma chamada regra de ouro. Ou seja, Jesus está ensinando aqui não uma fórmula mágica. Ele não está ensinando para mim, para você, uma fórmula mágica, mas ele está revelando quem Deus é. Aqui ele está revelando quem Deus é. E ele diz que o Pai é bom. Ele vai dizer aqui, revelar para todos nós aqui que o Pai é bom. Então, o verso 7 e o verso 8 é um convite à oração perseverante. Do verso de número 9 ao 11, aqui é a revelação do caráter bondoso do Pai. E no verso 12, a bondade recebida, ela deve ser praticada. Você tem praticado a bondade recebida? Por quê? A bondade recebida, ela precisa ser praticada. Amém? Ou seja, aconteceu com você, Deus fez na sua vida, agora Ele quer usar a sua vida para fazer na vida de alguém. Nós precisamos entender isso. Amém? Então, a bondade recebida, ela deve ser praticada. Então, o verso de número 7 e 8 fala sobre a oração perseverante, porque ele fala de pedir, que fala de uma necessidade, buscar, que fala de correr atrás, e de bater, que fala de uma perseverança. E a Bíblia diz assim, que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Aí o versículo do 9 ao 11 fala sobre a revelação do caráter bondoso do nosso Pai, e no verso 12, a bondade recebida deve ser praticada. Então, primeira lição que nós aprendemos, a bondade de Deus nos convida a buscar e não a desistir. Nos ensina a buscar e não desistir. Pedi, buscai, batei. Olha que os verbos estão no tempo contínuo, indicando aqui o seguinte: buscai, pedi, buscai, batei. Ou seja, aqui está dizendo no tempo contínuo. Estes verbos estão no tempo contínuo, ou seja, indicando o quê? Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. A perseverança não é falta de fé, mas expressão de confiança na bondade do nosso Deus. Então, quem conhece o coração do Pai não ora uma vez e desiste, mas permanece crendo. Você conhece o coração do Pai? Então, continue clamando, buscando, crendo, continue perseverando. Então, aprendemos a primeira lição. A bondade de Deus nos convida a buscar e não a desistir. Outra questão que aprendo aqui: Deus responde porque é Pai, não porque somos merecedores. Responde porque Ele é Pai. O texto, versículo 9 diz: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus aqui compara pais terrenos que são imperfeitos com o Pai celestial que é perfeito. Olha que interessante, ele comparando aqui pais terrenos que são
exemplos de imperfeição, porque não existe um pai aqui da terra perfeito, não é? Sou pai, mas não sou perfeito, não é? Tu é mãe, também não é perfeita, mas ele pega o exemplo, aqui ele compara os pais terrenos com o Pai Celestial, que é perfeito. Agora, a resposta da oração está fundamentada no relacionamento com o Pai, não no mérito. A resposta, ela está fundamentada no relacionamento. Então, quando eu e você oramos, não nos aproximamos de um juiz. Quando estamos orando, não estamos nos aproximando de um juiz severo, mas estamos nos aproximando de um Pai bondoso. Olha que algo interessante. Quando você ora, quando você conversa com Deus, você está se aproximando não de um juiz, você está se aproximando de um Pai que é bondoso. Amém? Deus é bom, gente. Por isso que o versículo 9 fala da bondade do nosso Deus, quando diz: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Qual? Nenhum pai é capaz de fazer isso. Amém? Nenhum pai, por pior que seja. Amém? Sempre ele vai querer fazer o bem para o seu filho. Bom, a outra lição que aprendemos no versículo de número 11 fala: quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas. Ou seja, a bondade de Deus nunca entrega algo que nos destrua. Deus nunca vai te dar algo para destruir você, para acabar com você. Deus nunca vai fazer isso. Então, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas, então dá o que é bom no tempo certo, com o propósito correto. Este é o nosso Deus. A bondade de Deus nunca entrega algo que nos destrua. Às vezes ele diz não, às vezes ele diz espere, não por falta de amor, mas por sabedoria, porque nem tudo que desejamos é bom. Talvez na minha ótica, na sua ótica, é bom o que estamos pedindo, mas tudo que Deus concede é perfeito. Nem tudo que desejamos é bom, mas tudo que o Pai ele nos concede é bom. Outra questão que eu aprendo aqui é que quem experimenta a bondade de Deus deve praticá-la com o próximo. Amém? É isso, praticá-la com o próximo. Nós precisamos praticar aquilo que recebemos, praticar com o próximo. Então a oração não termina em nós. A bondade recebida se transforma em misericórdia, justiça, empatia, amor prático. Isso, a bondade recebida, ela se transforma. Então a oração não termina em nós. Aqui termina em justiça, em empatia, amor prático. Então não podemos pedir graça a Deus e negar graça às pessoas. Tem muita gente que ele pede graça a Deus, mas ele nega graça às pessoas. Então, o chamado final desse texto aqui é Jesus nos convidando que podemos orar com confiança, porque Deus é um Pai bom e essa bondade deve moldar a nossa vida espiritual e relacional. Pense nisso nesta noite, nesta palavra,
eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Amém? Quem conhece a bondade do Pai, certamente vai orar sem medo e vai viver neste mundo com amor. Eu quero orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Amado Deus soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me coloco diante de sua presença nesta oportunidade maravilhosa. Que bênção é poder ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz. Nós aprendemos dentro desta passagem bíblica sobre a nossa total dependência, Senhor, que temos de Ti. Nós aprendemos sobre a confiança no caráter do Pai. Nós aprendemos sobre uma oração perseverante. Nós aprendemos, meu Pai, a regra de ouro que o Senhor Jesus, ó Deus, nos ensina, revelando quem Deus é, um Pai bom, acessível, interessado em seus filhos, um Deus que faz em nossas vidas e quer que façamos na vida do próximo. Meu Deus, porque esta é a lei e o profeta. Ó Deus, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Meu Deus, nos abençoa, nos ajudando a andar na tua verdade, na tua palavra, nos ajuda a obedecê-la, nos ajuda a andar na tua verdade, nos ajuda a guardar a tua palavra em nossos corações. É mais uma vez, meu Pai, que eu me coloco diante de Ti com meu coração voltado ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus criador do universo, ao Deus que jamais perdeu uma batalha, a um Deus que está conosco, a um Deus que peleja pelas nossas vidas. Pai, é mais uma vez, é mais um momento em que nos colocamos diante do Senhor. Visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs de uma maneira toda especial, de uma maneira poderosa. Visita os meus irmãos agora, as minhas irmãs, onde quer que estejam. Pai, este homem que está doente, esta mulher que está enferma e que precisa, ó Deus, de um mover do Senhor, que precisa de um agir do Senhor. Meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, que precisam, ó Pai, de um mover de Ti, que precisa, o Senhor, de um mover do Espírito Santo. Meu Deus, eu creio na vitória do Senhor, eu creio na bênção das mãos do Deus que criou os céus e a terra, o Deus do impossível, que jamais perdeu uma guerra,
que jamais perdeu uma batalha. Eu confio em Ti. Eu confio na força do Seu poder. Visita os meus irmãos agora. Visita as minhas irmãs agora. Visita, Senhor. Visita os Teus filhos aqui e agora. Ó Deus, faz o milagre, Senhor. Faz o milagre na vida dos Teus filhos. Sim, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão dentro de uma UTI, de um hospital, que esta pessoa seja tocada esta noite, que esta pessoa seja tocada pelo Teu poder nesta noite. Esta pessoa que está doente em casa, que ela seja tocada agora e que Teu Espírito manifeste, meu Deus, na vida desta pessoa, com cura, com milagres, com libertação. Visita esta pessoa que está com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia, com síndrome do pânico. Visita, Senhor, todas as famílias doentes, enfermas, lares que estão em destruição. Visita, meu Pai, que haja o mover do alto céus. Eu ministro na vida deste homem e desta mulher, eu ministro a bênção maior e completa. Em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido, que toda obra do diabo caia por terra nesta hora, que toda ação de Satanás caia por terra nesta hora, e que haja sobre esta vida a bênção do Senhor, que haja libertação, que haja transformação, que haja livramento, que haja proteção do alto céus. Toca agora, Senhor, e abençoa. É o que te pedimos e queremos te agradecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus bom, que nos convidou a buscar, a pedir, buscar e bater. Nos convidou a não desistir, Pai. Ele disse: continue pedindo, buscando, batendo. Pai, muito obrigado. Seja conosco, meu Pai. Confirma a Tua bênção total. É que eu te peço e lhe agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso, pode falar aí que você tem. Isso, irmão, isso. Pode falar aí que você tem a bênção de Deus na sua vida. Pode declarar aí que você tem a bênção de Deus na sua casa, na sua família. Pode declarar. Amém? É muito importante você declarar. Amém? É muito importante você dizer e diga também, sabe, na vida de alguém. Talvez você esteja vendo alguém aí agora, você vai dizer também a esta pessoa, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta oração que nós fizemos aqui, o Senhor mostrava algumas pessoas aqui que vocês têm dificuldade, olha só, você tem dificuldade de fazer, de passar adiante aquilo que Deus tem feito na tua vida. Você tem dificuldade e isso tem travado até a tua vida em alguns pontos. Então o Senhor está te mostrando um segredo aqui. Amém? É necessário você fazer na vida, passar adiante aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Tem 8 pessoas que você precisa continuar
buscando, pedindo. Só continue. Você está quase desistindo. Tem que continuar. Amém? O Senhor fala ao meu coração aqui, 2 pessoas, a sua vida financeira está bagunçada e eu via uma ação de Deus acontecendo aí, tá? Irmãos, eu vejo pessoas lutando por uma cadeira. Vejo 3 pessoas que lutam por uma cadeira, uma oportunidade. 2 é de continuar, outra é de entrar agora. E o Senhor está falando que Ele vai te honrar mais uma vez, tá? O nome dele vai ser glorificado. Tem 2 pessoas aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração, aquela pessoa que você colocou nas mãos dele já está. Amém? Agora, só continue orando. Apenas isso, não precisa falar nada. Amém? Glória a Deus. Se o Senhor tocar o teu coração para abençoar, projeto, abençoe. Amém? Se ele não tocar, se quiser usar fé, utilize. Se não quiser, nenhuma das 2 coisas, só ore pelo canal, pelo pastor Vanderlei, tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui, eu volto às 0 horas aqui no canal com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. E todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.